Principais patologias clínicas, nós vamos falar dentro do tema de neonatologia. Minha equipe sou eu, a Bárbara, a Joana, a Denise e a Carla. E eu vou falar sobre a síndrome de Down. Aqui na imagem eu coloquei a foto da minha irmã, Lisa Pérola, e do lado a Isadora, que é a prima da Joana. Não é pra você gravar o slide, né? História. Então, a síndrome de Down, ela teve as primeiras características escritas por John Lyndon Down em 1866 e foi classificada como uma alteração genética em 1959. A definição. Então, a síndrome de Down, ela é uma alteração genética que vai acontecer ali na divisão celular ainda do embrião. Nós possuímos 46 cromossomos divididos em 23 pares cada. E eles, que têm síndrome de Down, vão apresentar 47 cromossomos, ou seja, no par 21, eles ao invés de ter 2, vão ter 3, eles vão ter um extra, por isso vem o nome trissomia do cromossomo 21. A síndrome de Down, ela apresenta 3 formas, lembrando que síndrome de Down não é doença, não tem grau e não tem nível. A primeira é a trissomia 21 simples ou livre, em que 93 a 95% das pessoas vão possuir, todos os cromossomos vão ter todas as células vão ter 47 cromossomos, esse é o caso da minha irmã. Tem também a translocação, que é de 4 a 6% dos casos, em que o par 21, ele vai ter os 3, né? Só que esse terceiro, que é extra, ele vai se ligar a outro cromossomo. E tem também o mosaico, que é de 1 a 3% dos casos, em que parte das células do indivíduo vai ter 47, que é da trissomia 21, e parte vai ter 46, assim como nós temos. As pessoas que têm o mosaico, eles têm maior facilidade de aprendizagem. Então, às vezes, vocês veem alguma pessoa com síndrome de Down e vocês vão observar que, nossa, ele fala tão bem, nossa, ele desenvolveu tão rápido. Geralmente é porque ele é mosaico. As características, eu coloquei aqui as principais, né? Uma delas é a mão curta, pequena, e eles vão ter apenas essa linha do meio aqui. A linha de cima e a de baixo eles não possuem. Os pés do dedão, ele é afastado do restante dos dedos, por isso que é até difícil eles calçarem o chinelo comum. Geralmente eles não calçam esse chinelo, eles calçam aquele chinelo slide, que é só enfiar o pé dentro, porque eles não conseguem arrastar esse chinelo que a gente usa. A implantação das orelhas, ela é mais baixa do que o normal, então essa linha dos olhos que acompanha as orelhas, eles não têm, a orelha é mais baixa. Os olhos são amendoados, eles vão possuir atrasos no desenvolvimento, porque eles possuem aí uma deficiência intelectual e não uma deficiência mental. Eles vão ter também fraqueza dos músculos, né, que é a hipotonia, ou seja, o tônus é diminuído, tanto na nuca quanto nos olhos, na boca. Eles vão apresentar algumas doenças secundárias, não são todos que apresentam, mas a maioria apresenta. Eles vão ter a ponte nasal baixa, né? Então aqui no nariz, se vocês verem de lado, aqui é retinho, não tem essa curva que a gente tem. E é isso, a língua protusa, né? Que é aquela língua grande que não fica dentro da boca. Aqui nesse slide também eu expliquei a mesma coisa. As causas, a única causa comprovada cientificamente é a idade materna da mãe. Então, quando a mulher ela nasce, ela vai possuir ali as células germinativas, e essas células germinativas têm a mesma idade dessa mulher. Então, se ela engravida aos 40, as células germinativas também vão ter 40 anos, por isso a predisposição de ter qualquer tipo de síndrome. Já os homens não têm esse problema, porque eles estão sempre produzindo espermatozoides. Não está relacionado a comportamento dos pais, aos hábitos de vida, alimentação, não, é simplesmente a idade materna. As crianças que têm Down, eles vão se desenvolver de maneira mais lenta, mais demorado, eles vão apresentar algumas comorbidades, né, malformações, como problemas auditivos, gastrointestinais, apneia obstrutiva do sono, problemas cardíacos, entre outros. Aqui eu vou falar um pouco mais sobre eles, né? Os problemas gastrointestinais, 10% deles vão possuir. A minha irmã, esse é o caso dela, né? Ela, além da síndrome de Down, ela nasceu com a doença de Hirschsprung, que parte do intestino grosso dela não tinha inervação nenhuma,
Então, foi realizada ali uma cirurgia, retirou-se essa parte não funcionante e ligou ali o reto e o restante do intestino dela para que funcionasse, porque apesar de ter bolo fecal, bolo alimentar, bolo fecal, não tinha os movimentos peristálticos para liberar essas fezes, formando ali os fecalomas. Então agora ela evacuou normalmente porque foi realizada a cirurgia. Os problemas cardíacos é mais ou menos a mesma situação, eles nascem com a doença, mas rapidamente faz a cirurgia. Hoje em dia é muito fácil, tem índices de grande sucesso, geralmente não tem muitas complicações, é simples. Temos também as alterações dermatológicas, né? Então eles geralmente têm lentígos, alopécia, dermatite seborreica, vitiligo, entre outras, além aqui também da diabetes, envelhecimento precoce, leucemias, a obesidade também, que eu acho que eu não coloquei aqui, mas geralmente eles têm obesidade. E ultimamente, né, depois que a gente descobriu a síndrome de Down, a gente assiste bastante coisa sobre, e a gente tem aprendido muito, né? Uma das coisas que nós aprendemos foi com o Dr. Zan Mustache, ele é o geneticista que cuida da Lisa anualmente, e ele explica que esse envelhecimento precoce na síndrome de Down geralmente é devido a eles comerem alimentos que vêm da terra. Eles não podem, batata, cenoura, mandioca, eles não podem com esses alimentos, porque envelhece eles mais rápido. O tratamento, por não ser doença, não tem um tratamento específico. A gente tem aqui a equipe multidisciplinar, nós vamos ter os profissionais aqui para trabalhar a questão da neuroplasticidade, que é nada mais nada menos que a capacidade do nosso cérebro de aprender coisas em determinadas áreas dele ele não consegue. Então, através de estímulos, ele consegue modificar essas coisas do ambiente. Então, aqui a gente tem a estimulação psicomotora, fonoaudiologia, tem também outras, né, para facilitar a fala, a alimentação, os movimentos, o equilíbrio deles e melhorar a qualidade de vida. Então, as atividades psicomotoras para o desenvolvimento, né, vão ser trabalhadas aqui o equilíbrio, a coordenação de movimentos, a orientação espacial, o ritmo, a sensibilidade, os hábitos posturais, os exercícios respiratórios pelos profissionais de hidroterapia, musicoterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e fisioterapia. Aqui eu coloquei algumas imagens da minha irmã. Na primeira foto ela está na terapia ocupacional, na segunda ela está na fisioterapia, trabalhando a questão do ritmo, dos movimentos. Ela está entrando agora na fase dos primeiros passos, com 1 ano e 5 meses. Então aqui ela está aprendendo o equilíbrio. Na terceira foto também é a TO, né? Como ela não consegue ainda distinguir função dos brinquedos, a TO auxilia nessa parte, né, de encaixe, né, para que serve cada brinquedo, para desenvolver, né, a parte intelectual dela. Aqui nós temos uma das dias da odontologia, com a presença da placa palatina de memória, que eu acho que não dá para ver, mas a Lisa está com ela na boca nessa primeira foto. Ela é para a criança memorizar a língua, ficar no palato duro, né, que é o local certo de ficar. Porque como eles têm hipotonia, eles têm essa dificuldade de ficar com a língua dentro da boca. Então a placa ajuda a lembrar. Na segunda foto, inclusive, ela está com a língua dentro da casinha, como se diz minha mãe. E na terceira foto, né, a hidroterapia, né, através da hidroterapia, ela tem fortalecido bastante a musculatura. Foi muito rápido depois que colocou ela na hidroterapia, ela já ficou com a musculatura bem mais forte para dar os primeiros passos. O diagnóstico, né, nós temos 4 principais formas de diagnosticar. Nós temos o exame de ultrassom morfológico, feito ali ainda durante o pré-natal. No caso da minha mãe aqui não foi possível, porque a Lisa não apresentava nenhuma alteração no ultrassom. A única coisa era a questão da ponte nasal baixa dela, mas o médico comentou que às vezes poderia ser da questão genética, já que metade da minha família é negra, e essa parte aqui nos negros geralmente é menor. Tenho também a amniocentese, né, que se retira ali o líquido amniótico para estar avaliando, que aqui a minha mãe preferiu não fazer, por questão de causar sofrimento a ela, causar sofrimento ao feto, já que de qualquer forma a gente iria amar ela. E a realização da biópsia de víleo coreal, que tem a mesma finalidade da amniocentese, né, avaliar os cromossomos. E também o exame do cariótipo. Esse exame aqui é feito
feito em Belo Horizonte, aqui em Minas. Ele demora 30 dias para estar chegando. Esse aqui a gente realizou e foi assim que a gente descobriu que ela tinha síndrome de Down da forma simples ou livre. Para finalizar, né, nada é mais deficiente que o preconceito e nada é mais eficiente que o amor. Então, se essas pessoas elas forem estimuladas precocemente, se elas tiverem a atenção, né, dos profissionais, a atenção da família, com certeza eles vão conseguir se desenvolver da maneira correta. E eu queria deixar aqui um recadinho, né, para minha irmã, Liz. Eu sei que um dia você vai assistir isso. Eu queria te dizer que eu sou sua maior fã, eu tenho muito orgulho de você e em todas as suas conquistas, em todos os seus passos eu vou estar lá segurando sua mão e te ajudando a conquistar. E eu não considero que você é especial, especial sou eu por ter o privilégio de ser a sua irmã.